sabedoria para poder interpretar tudo que o Senhor te mostrou. Amém? Ok. Então, aqui está a irmã Débora. Vamos ouvir, então, o testemunho daquilo que o Senhor lhe mostrou. A paz do Senhor. Irmãos, eu estava dormindo. Logo, eu sonhei com arrebatamento. Tinha muitas pessoas que ficaram e aqueles que subiram. Lá em casa, subiu o papai, a mamãe e o Ema. Na casa do Dr. Pedro, subiu todos. Mas o Dr. Pedro e o Pedro ficaram. Mas o Dr. Pedro estava no julgamento. Ele estava feliz porque lá no julgamento falaram que ele era um dos que podia subir no céu. Na casa do arcebispo, todos foram, menos o Oséias e o Moisés. Na casa da mamãe Lutendo, todos subiram, menos a pastora Eunice. Na casa do pastor Gelson, todos subiram, ninguém ficou. O servo Paulo foi, a serva Tânia também foi. A serva Tânia estava no julgamento, a outra serva Tânia, o pastor Eurico foi, a irmã Ambrosina, o evangelista Josínio, a Ebenezer, tem outros na igreja, tem outros irmãos que ficaram por não dar oferta, por não tomar banho. Esses todos ficaram, nem passaram mais no julgamento. O arcebispo foi no céu. Na direita do arcebispo estava o pastor Eutelvino, a serva Ambrosina e a mamã Trindade. O doutor Augusto subiu, mas o profeta ficou. No céu, tudo já estava arrumado. No céu não tinha uma parte do céu que se comparava aqui na terra. Já tinha a mesa das crianças, onde as crianças podiam ficar, dos mais velhos, dos servos, onde eles podiam ficar. Na casa do irmão Vandune, o irmão Vandune e a irmã Susana ficaram, porque estavam a discutir. O Givaldo se encostou na irmã Susana e foi. O irmão Vandune deu a culpa na irmã Susana e bateu a irmã Susana. Foram na casa do tio Manuel, que é o tio dos filhos do irmão Vandune. Só tinha uma menina pequena que é a Kiki que subiu. Foram na casa da irmã Dada, a irmã Dada foi a porta aberta. Antes que deram conta que arrebatamento. A irmã Fábia estava no julgamento. A pastora Catiana. Na casa do pastor Teofino, todos subiram, menos a pastora de Teueli. A mulher do servo Félix, na casa do servo Félix, todos subiram, menos o Lucas e o outro. O servo Félix estava no julgamento.
A mamãe Margarida subiu. Tem outros daqui da igreja que ficaram na parte do inferno. O inferno, muitas pessoas que estavam no julgamento eram lançadas lá, mas elas, a cara ficava queimada, mas elas não morriam. Todos os demônios estavam lá, mas eles não morriam. Todas as pessoas que estavam lançadas no inferno, eles... Na parte do inferno, o inferno, muitas pessoas que estavam no julgamento, lá, mas elas, a cara ficava queimada, mas elas não morriam. Todos os demônios estavam lá, mas eles não morriam. Todas as pessoas que estavam lançadas no inferno, eles estavam lá, mas eles não morriam. O pastor Mateus subiu, e a mulher do pastor Mateus no inferno, muitas pessoas estavam lá, outras pessoas que estavam no julgamento eram lançadas lá, as caras ficavam queimadas, mas não morriam. Aqui na terra, o mundo ficou muito escuro. Outros que estavam na casa de outros não regressavam para a sua casa. Outros que estavam na rua não tinham possibilidade mais de andar. Muitas pessoas, tem outros aqui que eu não conheço, mas estavam lá no julgamento. O pastor Bruno subiu. A pastora, na casa do pastor Graça, a pastora Maria subiu. A pastora Maria subiu. O pastor Graça também subiu. Mas a Gueta e a outra filha dela ficaram. Eu também estava no julgamento. Mas eu não sabia se eu podia ir no céu ou no inferno. Porque outras pessoas estavam mandadas para o céu e outras para o julgamento. Tantas pessoas que ficaram. A mulher do pastor Eurico não vi. O pastor Flávio foi. O pastor Lutendo foi. O pastor Jacob foi. A pastora Gina foi. Na casa do evangelista Costa, a mulher do evangelista Costa foi, mas o evangelista Costa estava no julgamento. O filho do evangelista Costa foi, mas o evangelista Costa estava no julgamento e a mulher do evangelista Costa lá no céu. Lá no céu tinha tudo que você precisava. A irmã Gracete e o marido dela subiram. Tinha irmãos, mas eu não conheço o nome, ficaram e outros foram para o inferno. O do Quênia era o país que quase todos subiram, até tipo não ficou ninguém.
Lá no Quênia, a única pessoa que ficou foi o profeta. O pastor da igreja onde saiu, o pastor Gelson, estava com 3 tigelas e um calção por cima da mesa, sem acabar aquelas 3 tigelas de comida. Ele não saía de lá, eram 3 térmicas. Tinha muitos pastores lá da vizinhança que ficaram. Todos do Quênia subiram, todos, tipo, não ficou ninguém. Foi isso que Deus me mostrou. A minha avó, a minha xará ficou. A minha avó foi no inferno. Tinha os meus familiares que assim vi e conheci. Eles estavam com bebida a beber. Eles estavam a beber pela rua. O arrebatamento veio e eles ficaram. Foi isso que Deus me deu a conhecer. Deus te abençoe. Houve mais coisas que ela falou. Passou o microfone à mãe, que ela contou e que hoje talvez já não esteja a se lembrar. Ela contou-me também acerca do céu. Ela disse que o único animal que ele não conseguiu ver no céu é a serpente. A serpente não fazia parte, mas todos os animais estavam lá sem nenhum problema. E as pessoas que subiram já não se lembravam das pessoas, dos familiares que haviam ficado. E na nossa vizinhança, as pessoas que nós temos evangelizado, aqueles que se dizem ser pastores, todos esses pastores ficaram. E ela foi dando detalhe. Ela disse: mãe, o pastor Tiago, enquanto o arrebatamento estava a acontecer, ele estava a cobrar dinheiro na igreja. E o pastor Paciência foi diretamente para o inferno. E a mulher do pastor Paciência é uma burladora, porque enquanto o arrebatamento estava a acontecer, ela burlou uma senhora que o preço era outro, e ela mentiu que o preço que a senhora havia feito as compras também é outro. E o meu vizinho, que se diz ser evangelista, foi diretamente para o inferno, mas eu já trouxe ele aqui, só que eles não acreditam nessa mensagem. E o meu vizinho, que é testemunha de Jeová, ele e a esposa também foram diretamente para o inferno. E o Ailton, que é o líder do meu filho, também o pastor Gelson conhece, porque parece ser sobrinho do pastor lá da Assembleia de Deus. Ela disse que era muito difícil para ele, por quê? Porque Satanás olhou para a cara do Ailton e disse: não é você que pregava, não é você que me evangelizava lá no inferno, então evangeliza-me mais, estou aqui. Então o sofrimento do Ailton era terrível. E também temos uma vizinha atrás, um vizinho atrás que é mesmo da Assembleia de Deus Pentecostal, que a esposa é secretária. E ela vende bebida, e a casa dele é como se fosse uma discoteca, está nossa atrás. E o servo do Senhor outro dia foi lá falar para ele não fazer isso, porque aquela era a casa de Deus. Ele disse: eu não posso mudar sem que a minha vida muda, não posso deixar de vender bebida. E ele ficou chateado com o meu esposo, mas o meu esposo disse: importante é que eu te disse. Ele também apareceu no inferno a sofrer muito. A menina disse que ele sofria muito e pedia até socorro, porque ele precisava de ajuda. A esposa, no momento do arrebatamento, ela começou a dançar, porque ela está sempre com roupas curtinhas. A melhor roupa para ela é roupa curta. Eu já lhe aconselhei, mas ela disse que é mesmo assim. O outro pastor lá atrás, ele disse também que foi diretamente ao inferno, porque ao nosso redor está rodeado de pastores. Quase todo mundo é pastor, e são pastores dessas denominações que não são bem, é mais dinheiro, mas não existe mais outra coisa tirando o dinheiro. E também ela viu, ela disse: na mesa dos filhos do pastor Etelvino, mamãe, havia 3 gêmeos que riam, mas eu não conseguia identificar. Então eu me recordei que
a pastora Edith havia perdido gêmeos. Ela disse, são 2 meninas e um rapaz. E estavam assim ao redor da mesa. E também conseguiu identificar uma menina que o pai bebe muito. Também já lhe falamos da mensagem, mas a menina é falecida. Ela disse, eu vi a Otávia nos céus. E o pai foi lançado, é um desses que toca violão na igreja, lá naquelas igrejas, mas ele bebe muito. Mas quando ele chega na igreja, ele normalmente cede em um púlpito para cantar, para adorar, mesmo saindo no mundo da bebedeira. Ela disse, eu vi esqueço o nome do moço, mas ela conhece, eu vi ele com uma maleta e um pau, mas foi diretamente para o inferno. E disse da minha diaconisa, que a ex-minha diaconisa lá na Assembleia de Deus, a diaconisa Esperança e a vice-líder dela, ela disse, eu vi a líder das mamães, onde nós estávamos, ela está no julgamento. E também vi a outra que lhe segue também no julgamento. Também tem um pastor Miranda, que até fica tempo a nos rir, nos disse que nós já voltamos na antiga Assembleia de Deus, que vocês voltaram na Assembleia de Deus antiga. Quem disse que vocês têm que se vestir assim? Agora já não existe. E eu lhe disse, voltamos na igreja antiga, porque haveria a necessidade de nós voltar na igreja antiga. Esse pastor também está no julgamento. Também o pastor Alfredinho, que nós temos como um pastor, ele também está no julgamento. Então são tantos os pastores que outros foram no inferno, pai, mesmo lá na Assembleia, e nós pensamos que são melhores pastores. Outros foram para o inferno, outros estão no julgamento. Porque ela disse, havia outras pessoas que o julgamento deles era para ir no céu, mas outras pessoas já estavam declaradas mesmo aí no inferno. E no inferno foi o Bambila, que é cantor, e a irmã Sofia. E também muitos cantores brasileiros foram também no inferno e eram atirados. Ele disse, ela depois gritou, ai da Titica. Quando ela disse da Titica, então ela ficou agitada, porque ela disse, o sofrimento daquela jovem é muito. E ela disse, mamãe, esses cantores, Anselmo, Rafa, não sei o que, esses todos não precisou, aquilo é só a cova abriu, todos eles caíram diretamente no inferno. Então o sofrimento deles era terrível, porque ela quando falasse do inferno ficava muito agitada, então parava. Eu lhe dava mais um tempo para ver se ela tenta recuperar o que ela havia visto. E ela falou-me também de alguns cantores brasileiros. Sim. Damares. Ela disse que a Damares e o irmão Bruno e a Cassiane formavam um grupo de louvor. E o louvor, ela disse, o rei Davi estava ali. O rei Davi estava ali. E o filho do Jonathan, ela me perguntou, como é que o Jonathan, ele é aleijado e lá no céu não é aleijado? Eu lhe disse, não, aquilo é mistério de Deus. Aquilo passou, mas lá no céu ele já não está aleijado. Então ela disse que cantavam louvor. Me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento. Mas o louvor era tão bonito. Ela disse, mãe, os anjos lá no céu são tantos e tantos e tantos que não conseguem, não se conta. E eles cantam de uma maneira muito diferente, uma maneira, só que nesse coisa, o irmão Bruno, a Damares, a Cassiane, cantavam louvores. Ela me disse isso, que eu vi o irmão Bruno a cantar louvores. E houve uma passagem onde ela disse que depois o doutor Augusto encosta mais para frente e o pastor Vitor, e passe o papá Moisés, o pastor Jacob, se não me engano, o doutor Augusto deu toque que ele subisse mais até onde ele estava. E ela disse que, olha, para ir no pai é preciso passar pelo filho. Então, muitas pessoas ainda que tinham que passar pelo filho. E ele disse, tá vendo os pecados que nós cometemos aqui na terra? Quando nós cometemos esses pecados, o corpo de Jesus dói. Jesus sente as feridas quando nós cometemos esses pecados. E ela disse, eu vi um moço, que esse moço nunca se importou a dar oferta. Quando o balaio de oferta passa, ele faz isso.
E esse moço foi lançado diretamente no inferno. Também puseram no julgamento um jovem. Esse jovem faz 3 dias sem banhar. E ele só veste sem banhar. Então esse moço passou pelo julgamento por causa da sujidade. E pronto, naquele nosso arredor, ela foi mesmo falando às casas, pastorola. Esse povo depois falou da Geni, que no começo a irmã dela veio aqui, levamos ela, mas depois ela entendeu regressar. E a igreja lá, onde o pastor Gelson cultuava, se levantou contra nós. E ela como vinha aqui, lhe meteram muitas coisas na cabeça. Nos dizem que nós estamos a adorar o falso profeta. E a nossa mensagem lá não dá credibilidade, ele não aceita. Só falam esses são dos falsos profetas. E a jovem que já veio aqui, a irmã dela, ela disse, no momento do arrebatamento, ela e a filha ficaram. Pai, eu já fui lá várias vezes falar com ela. Ela não aceitou dar credibilidade. Ela falar com relação a algumas pessoas e também sobre o inferno. E é exatamente quando ela chega na parte do inferno que ela fica agitada, porque ela não consegue. O dia que ela falou comigo, ela chorava, dizia que eu não quero ir para o inferno, por favor. Quer dizer, porque ela viu o horror do inferno. E é isso que sempre que ela fala, ela agita-se por isso.